Meu nome é Josiane Silveira de Andrade, eu sou enfermeira, trabalho atualmente como coordenadora aqui no SAMU de Quitandinha e também trabalho na rodovia 116 como enfermeira no suporte avançado de vida. Hoje estou aqui para falar com vocês, passar um pouquinho de primeiras dicas sobre primeiros socorros. O que seriam os primeiros socorros? Primeiros socorros é o primeiro atendimento que uma pessoa recebe até a chegada de uma ambulância ou de alguma equipe médica. Como você poderá ajudar essas pessoas? Porque o ideal é todo mundo saber pelo menos o básico de primeiros socorros, pois vai fazer toda a diferença para a pessoa nesse momento de agravo à saúde. Por exemplo, vamos começar em caso de engasgo, por exemplo, né? Você está num restaurante, você está com seus colegas de trabalho e de repente você percebe que uma das pessoas começa a ficar agitada, ficar agoniada. Geralmente, as pessoas vítimas de engasgo colocam as mãos aqui no pescoço ou faz esse movimento, algum tipo nesse sentido. Você tenta conversar com ela. Caso ela não responde, você peça para ela abrir a boca, ter algum movimento que te mostre se tem algum objeto dentro da boca, alguma coisa assim, um pedaço de carne, por exemplo. Se você conseguir visualizar, você tenta tirar. Se não, você tem que fazer uma manobra chamada Heimlich. Essa manobra é bem simples, né? Desde que seja feito da técnica correta, o que eu vou estar passando para vocês. Primeiro, você vai se posicionar atrás da vítima, no caso da pessoa, ficar por detrás dela, pegar a sua mão em forma de punho e pôr a outra em cima da sua mão. Colocar na boca do estômago, legalmente falando, abaixo do apêndice xifoide, desse ossinho que você tem aqui no seu externo. Coloca as mãos dessa forma, aperta e empurra para cima. Aperta e empurra para cima. Faz 5 movimentos assim, aperta e empurra para cima. Com esse movimento vai fazer com que o objeto que esteja obstruindo saia. E lembrando bem, se for uma pessoa mais alta que você, mais robusta que você, o ideal é você, na hora que você posiciona atrás dessa pessoa, você está pondo a sua perna direita ou a que você tem mais equilíbrio entre as pernas dessa pessoa atrás. Para quê? Muitas vezes, por essa pessoa ter ficado muito tempo sem conseguir respirar, ela pode acabar desmaiando. Você tendo essa posição, com as pernas atrás, você com os braços em volta dela, caso ela venha desmaiar, você consegue estar segurando a pessoa e deslizando até que ela sente ou deite no chão, né? Em casos de crianças, bebês, aí você vai ter que medir os teus esforços para estar ajudando também. Em casos de escolas, creches também, o ideal é que os professores também tenham o básico de primeiros socorros, porque isso fará muita diferença. Principalmente, né, crianças pequenas, na hora de amamentar, na hora de dar o leitinho, a própria alimentação, caso venha ocorrer uma situação dessas. No caso de crianças, você vai verificar mais ou menos a estatura dela. Se for um bebê, vai ser nessa região que você vai pôr o bebê deitado com a barriguinha para baixo e as suas mãos entre o queixo dela. Sempre com a cabeça mais para baixo. Nunca levantado, nunca acima, sempre abaixo. Caso ela esteja, se perceba cianose, a boquinha roxinha, alguma coisa, ou que você tenha percebido que foi após a alimentação, após o leite, após a papinha, você sempre vai fazer esse movimento com a barriguinha dela em cima do teu antebraço. De preferência você sente para ter mais firmeza, né? Coloca a criança e baixa, sempre pegou ela no colo, já baixa e dá as famosas palmadinhas com essa região aqui da mão. Dá 5 palmadinhas, sempre mensurando sua força, né, para não vir machucar, até que a criança expira aquele conteúdo que ela tá na garganta. Caso isso não ocorra, você perceba que você fez essas manobras e não houve resultado, você vai precisar fazer a massagem cardíaca, né? É uma massagem que o intuito também é de você estar fazendo com que aquele líquido, aquele objeto que tiver naquela via aérea da criança saia.
Nesse você também, casos de creche, escola, crianças menores, os pais, né, tem que ter bastante cuidado com o tamanho da criança, né, principalmente as recém-nascidas, bebezinhos menores. Então você vai ter que ver o tamanho dela, você vai pôr ela deitadinha no seu colo. Treina em casa com o boneco, né? Pega também entre os mamilos. Se for o bebezinho menorzinho, que você consiga pegar com essa posição, você vai fazer apertar, 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 apertar. Sempre cuidando, mensurando a força para não estar machucando, até sair o líquido. Se for um pouquinho maior, é aquele caso, você vai com os 2 dedinhos, coloca em uma superfície mais rígida, né? Se for um bebezinho maior, e aí são com os 2 dedinhos, aperta, 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 tá bom? Isso seria uma coisa bem básica, porque vai fazer a diferença na hora de um mal, né, que vem acontecer com a criança, com algum colega. Então, observar bem a questão do tamanho da criança, né? Não vou falar de peso agora, porque na hora digamos, do apuro, do nervosismo, você não vai conseguir calcular esse tipo. Você vai tentar mensurar pelo tamanho e peso, mais pelo tamanho da criança, né? Então, ou a massagem cardíaca vai ser com os 2 dedos, que as suas mãos abaixo eles vão servir como apoio, ou com os 2 dedos assim, ok? Então, no caso do engasgamento, seja o adulto, aquela manobra de Heimlich que eu já falei, se posicionar atrás da pessoa, com as 2 mãos fazer aquele movimento, empurra e sobe, até que desobstrui as vias aéreas, né? Se no caso, é bastante importante falar assim, é uma pessoa muito grande, eu não vou conseguir, eu não consigo nem abraçar. Então, para tudo tem-se um jeito. Deita essa pessoa, dá um jeito de deitar essa pessoa no chão, você vai meio próximo à vítima, bem do lado da vítima, e você faz esse mesmo movimento, só que daí você usa, se for possível, se for necessário, você usa até o peso do teu corpo, se for uma pessoa maior, né? Mas as pessoas pequenas, assim, acho que não conseguem fazer as coisas. Consegue sim, você vai fazer a diferença, tá bom? Outra situação que pode acontecer é queimaduras. Em empresas, até mesmo durante o trabalho, as cozinheiras ou qualquer outro tipo de queimadura, seja primeiro, segundo, terceiro grau, vocês vão poder estar ajudando de alguma forma. Lembrando, sempre a gente precisa frisar isso. Primeira coisa é pedir, gritar para alguém ligar para emergência, para o 192 SAMU, no caso da nossa cidade, ou 193. No caso da nossa cidade, Quitandinha, nós temos o SAMU, então liga no 192 e já inicia o primeiro atendimento. Casos de queimaduras. Se for aquela queimadura leve, primeiro grau, aquele vermelhidão, doído, orienta a pessoa a pôr as mãos debaixo d'água, água corrente, né, fria, temperatura ambiente, porque já vai ajudar. Só protege com um paninho seco, limpo ou uma gaze, aguarda o socorro médico ou encaminha a pessoa até o hospital. Outros casos de queimadura também é quando forma aquela bolha, né, também casos de queimaduras de segundo grau já, é não furar aquela bolha, também pôr em água corrente e só proteger. Nunca passar pasta de dente, pó de café e todas aquelas outras situações que a gente já tem encontrado no dia a dia. Em casos de queimaduras mais graves, exemplo, uma extensão maior do corpo, você não vai molhar uma extensão maior do corpo, por quê? Vamos jogar água porque daí vai parar de queimar, não vai acontecer. Naquele momento a pessoa vai estar perdendo calor, então se você for molhar por uma água fria ou qualquer coisa, vai piorar a situação. Casos de roupas aderidas, a pessoa aconteceu alguma coisa, foi fazer uma fogueira, acabou indo álcool nela, pegou fogo, então você tenta fazer com que ela pegar um cobertor, um casaco mais grosso e tentar abafar aquele fogo para estar apagando. Se não conseguir, é difícil, mas tem que tentar, fazer com que a pessoa, a vítima, deite e role no chão. Né? Sempre cuidando com a sua integridade, tudo certinho. Apagou o fogo,
Não, se tiver as roupas deles aderidas no corpo, você não tira, porque vai estar grudado. Na hora que você for tirar aquele tecido, vai também tirar a pele junto e vai acabar expondo mais ainda, porta aberta para infecções e tudo mais. Então, você vai proteger com pano limpo, uma gaze, se for extensão muito grande, e levar para o hospital, ou no caso, aguardar o socorro do suporte de saúde, o suporte avançado ou básico, seja o que for. Nesse caso, nós temos que ter bastante cuidado, principalmente observar, né, a parte de vias aéreas, né? Para você também estar passando por um resgate, chegar, você falar alguma coisa, ó, ela acabou respirando, observar as vias aéreas, né? Se tem fuligens na parte das narinas, também queimaduras de vias aéreas é bastante grave, né? Mãos, no momento assim, se for alguma queimadura na mão, alguma coisa nesse sentido, você mais que imediato, você já coloca gases ou pano limpo entre os dedos, porque muitas vezes, né, eles acabam grudando, né, por causa da queimadura. Então, é bastante importante que as pessoas façam esse primeiro atendimento, tentar ser o mais calmo possível, né, pra gente acabar não fazendo coisa errada que venha prejudicar. O intuito é ajudar. E com certeza, nesse primeiro atendimento vai fazer toda a diferença para uma pessoa dessa, né? Outra situação que podemos encontrar é os desmaios, as síncopes, né? São teoricamente simples, mas para as pessoas que estão de fora, não conhecem, acaba ficando um pouco apavorada e nesse caso você consegue ajudar também. Por exemplo, uma queda de pressão, um desmaio, você vai tentar ventilar o espaço, deixar o mais aberto possível o espaço, afrouxar as roupas, né, sem expor muito a vítima, não deixar muitas pessoas por perto, né, para não constranger também, e pedir para que a mesma deite, se for o caso, elevar um pouco também as pernas, né, que o fluxo sanguíneo retorna e ela tende a melhorar. Outra situação também, se a pessoa, em caso de mal súbito, sensação de desmaio, é aquela situação que a maioria também já sabe, senta a pessoa calma e baixa a cabeça dela até a altura assim, do joelho, assim, para ela respirar fundo, para tentar melhorar essa situação e encaminhá-la até o médico. Outro caso que assusta bastante as pessoas é a situação de crise convulsiva. Esse ainda, às vezes, tem até algum tabu, né, que fala a baba passa, essa coisa nesse sentido, mas na verdade não. Como falei já desde o início, primeiro é chamar o suporte de saúde para esse atendimento. Até lá você vai fazendo os primeiros socorros. No caso de crise convulsiva, o que você vai fazer? Primeira coisa é proteger a vítima, né, a pessoa, caso ela esteja deitada, deitá-la. Não esteja deitada, deitá-la, proteger a cabeça, né? Porque ela fica se debatendo, ela pode vir a bater a cabeça no chão e se machucando mais ainda. Você tenta segurar com cuidado, né? Não tentar prender, porque ela vai estar se debatendo. Tirar os objetos de perto, tudo que pode vir a machucar, né? Tira tudo de perto e ela vai se debater. Você não pode segurar de forma alguma, tentar segurar braços, pernas, porque você pode até causar um mal para ela, fraturar o membro, seja o que for. É mesmo lateralizar, deixar ela de ladinho, né? Porque para a língua relaxar, que as pessoas já falavam, agora o pessoal tem um pouco mais de conhecimento que não existe o termo engolir a língua, né? O que acontece é a língua relaxa e acaba obstruindo as vias aéreas. É esse o famoso engolir a língua. Então você deixando ela de ladinho, o mais confortável possível, deixar um pano embaixo, assim, um cobertor, uma blusa, só para ela não fazer aquele movimento e acabar batendo a cabeça no chão e machucando. Você virando, deixando ela de ladinho, a língua vai relaxar e vai conseguir respirar melhor. Né? Sempre protegendo, cobre ela se for possível, porque às vezes tem liberação de esfíncter, né? E daí depois que ela retorna desse estado, ela acaba ficando constrangida e assim você vai estar ajudando a proteger. Tira as pessoas de perto, ou os que quiserem ajudar ligando para o 92, ligando para um atendimento de saúde para vir fazer esse resgate, essa remoção da pessoa até o hospital, tá bom?
Então, dessa da parte da crise convulsiva, seria isso, lembrando também, né, vai engolir ali, vou pôr o dedo lá, vou puxar. Não, ela vai morder o teu dedo na hora do trismo, que ela faz às vezes aquele movimento de trismo, de cerrar os dentes, aquilo é muito difícil a gente conseguir, né, abrir a boca. Então, não coloca o seu dedo lá, só lateraliza mesmo. Se vê que ela tá mordendo a língua, coloca um palitinho de picolé, alguma coisa assim, para ela não morder a língua dela, porque muitas vezes ela acaba mordendo a sua própria língua, só mesmo para ajudar, mas não pôr o dedo, porque senão vai ser o seu dedo que ela vai cortar, tá bom? Outra situação que podemos encontrar também no nosso meio, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, são as fraturas por quedas de andaime, por quedas de, às vezes, mesmo nível, né, em casa, idosos, ou escolas que tem escadas, né, às vezes criançada correndo, acaba caindo e tendo algum tipo de fratura. Nesse caso, se você viu que a criança, ou seja, a pessoa não bateu a cabeça, é mais tranquilo. Caso você não tenha visto, a pessoa esteja no chão, considere não mexer na vítima, não mexe. Liga para o socorro, liga para o 92 para fazer esse primeiro atendimento. Fica lá, conversa, pede para ela não mexer, segura na cabeça dela, porque pelo nervosismo ela pode querer levantar, mas a gente não sabe, né, até que grau foi essa lesão, se ela teve alguma lesão ou não. For uma fratura, se braço, membros superiores, por exemplo, você não tiver nada no momento para estar imobilizando, você só pede para ela mesmo segurar o mais próximo do corpo possível, tá? E não mexe, deixa ali até vir o socorro. Caso você viu o que aconteceu, ela não bateu a cabeça de jeito nenhum, vou levar ela para o hospital. Prende ela o máximo possível no corpo, ou se ela não conseguir dobrar o braço, deixa ele retinho mesmo mais próximo do corpo, pega uma atadura, um pano, um lenço, alguma coisa, deixa mais próximo do corpo possível, ou se ela conseguir fazer esse movimento, se for uma fratura fechada, aquela que não expõe osso, sangue, é uma fratura fechada. Então você vai deixar ela mais próxima ao corpo, pega um lenço, alguma coisa, um pano, um tecido mais longo e amarra próximo ao corpo, em volta do pescoço até ela chegar ao hospital, tá bom? Caso fratura também, fratura exposta, como falamos, você vai ver onde está o sangramento. A primeira coisa é estancar o sangramento. Pega uma gaze, um tecido, um pano limpo, lava primeiro, né? Lava primeiro, coloca o pano limpo até onde está o sangramento, pressiona e enrola a atadura, um pano até a chegada do socorro médico. Esse caso também a gente usa no caso de cortes, arranhões, né? Esse mesmo procedimento. Lavar o local, né? Tiver folha, sujeira, você tira para fazer aquela primeira limpeza, né? Aquela limpeza mais grossa, você tira, usa uma gaze ou um pano limpo, enrola ela em faixa e aguarda o socorro ou vai até o hospital se você tiver certeza que ela não caiu, não bateu a cabeça, tá bom? E outra situação também que a gente pode se deparar no nosso dia a dia, que é bastante grave e o atendimento imediato faz toda a diferença, o caso, né, dos mal súbitos, por exemplo, a parada cardiorrespiratória, o infarto. Então, esse tipo de situação, a gente precisa estar bastante atento, porque se até a gente conseguir ligar para o 92, até a chegada, ainda mais onde moramos, né, que são localidades bastante distantes, se você iniciar esse primeiro atendimento assim, já vai estar ajudando muito, vai fazer diferença para a vítima. Por exemplo, a pessoa começou a referir muita dor no peito e dor e angústia e referir náusea. Você observa, já pergunta o que está acontecendo e já pede alguém para estar ligando para o socorro médico 92, no caso aqui. Ou se você estiver sozinho, você liga já de imediato e vai até essa pessoa. Percebeu que ela perdeu a consciência, não responde, está irresponsiva,
Perceba próximo a ela se ela está respirando ou não, movimentos, tenta verificar, é mais difícil para quem não tem esse conhecimento, verificar se está tendo pulso, coloca o dedo, tenta palpar de leve, né, assim, de leve, e verifique se vê que não está percebendo nada desse tipo de movimento. O ideal é já iniciar a massagem cardíaca, tá? Não é difícil, precisa manter a calma e, como falei, sempre antes de iniciar esse procedimento tem que chamar alguém, porque você não vai conseguir ficar horas fazendo esse tipo de massagem, mesmo porque ela não vai ser efetiva. Então, o ideal é estar em duas pessoas, né? Para uma estar ajudando o outro, uma cansou, outra inicia. Agora, não fazemos a boca a boca, ainda mais pessoas, a não ser que seja seu familiar, você tenha certeza, você acaba fazendo. Mas nesse caso, vamos focar na massagem cardíaca, que a massagem vai fazer com que o sangue circule, levando oxigênio para os órgãos vitais, tá bom? Então, nesse caso, você percebeu todo esse processo, né? A pessoa referiu dor, ou você chegou, ela já estava ali caída, sem ter nada de responsividade, você chamou, não falou nada, então você inicia as massagens, né? Então, o que você vai fazer? No mesmo local, no apêndice tifoide que a gente fala, temos o externo, esse osso do nosso peito aqui, esse osso maior, forte aqui, você vai pegar, chega lá no finalzinho dele, você mensura mais ou menos os 2 dedos acima, você vai pôr essa região aqui da mão. Você vai pôr essa região da mão e a outra em cima, como você se sentir mais confortável. Você vai iniciar as massagens, sempre no mesmo ritmo. Dá para você pensar 1001, 1002, 1003 e vai indo assim. Lembrando, também você verificar mais ou menos o tamanho da pessoa, você vai ter que baixar mais ou menos 5 centímetros, tá? Você fica com o braço bem reto, você sempre tem que ficar com o braço bem reto assim. Cuidar com a tua coluna, né? Cuidar com a coluna, braço bem reto e faz as massagens. Pode fazer 30 por 2 que nós falamos, se tiver em 2 pessoas, e se for uma pessoa conhecida, vai fazer a famosa respiração boca a boca. Você vai usar o ar que você tem na tua bochecha e fazer 2 ventilações, assoprar 2 vezes. Iniciar novamente as compressões. Sempre assim, não pode parar, pensar, não, e agora o que é? Sempre no mesmo ritmo, massagem, 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 contou 30, vai lá, se tiver em 2, faz as 2 respirações boca a boca. Lembrando que, ressaltando na verdade, respiração boca a boca, você que vai decidir se faz ou não, se você vai fazer só se for um familiar seu, né, alguma pessoa que você conheça muito bem, para evitar algum tipo de contaminação, né. Caso você não se sinta segura, só façam as massagens, né. Daí você vai fazer a massagem contínua até a chegada do resgate, não pode parar. Se tiver em 2, faz as 30, o outro já entra no teu lugar. Faz as 30 e o outro já entra no teu lugar, tá bom? Faz 5 ciclos, faz 5 ciclos. Parou, verificou se voltou, se sentiu algum pulso, alguma coisa, se ela respondeu, você para e até a chegada do suporte avançado, o suporte básico de vida, tá bom? E para finalizar, vou falar um pouquinho do AVC, que é uma situação que acontece muito no nosso dia a dia. O AVC, na verdade, não tem muito o que nós fazermos, na verdade, é encaminhar a pessoa até o hospital e saber reconhecer algumas das situações, né? Por exemplo, você percebe que do nada a pessoa começou a falar diferente, a rima labial, o cantinho da boca tá mais pra lá ou mais pra lá, né? Não tá simétrico, né? Como é o normalmente. Você tenta conversar com ela, você percebe que a voz, que a fala dela tá um pouco desfocada, um pouco irregular, um pouco diferente, um pouco enrolada. Muitas vezes ela até se sente constrangida por não conseguir falar corretamente. Outra situação, você pede para ela pôr os 2 braços para frente e ver se tá
no mesmo nível que no AVC. Geralmente se pega um ou outro lado do cérebro, né, o acidente vascular cerebral, vai estar com desnível, né, ela não vai conseguir ter a mesma força nos dois membros. Então você já começa a pensar, não, tá acontecendo alguma coisa, né? Então o que você vai fazer também, né? Tentar acalmar. Se estiver em casa, pega todas as medicações, tudo que você souber da pessoa, porque você vai ter que passar essa informação para o médico. Se você não conseguir levar ela até o hospital, você tem que ligar para a emergência, ligar para o 92 para estar indo fazer esse primeiro atendimento. E como falei, é bastante importante saber reconhecer isso o mais breve possível para fazer um atendimento, uma medicação precoce, porque temos o AVC hemorrágico, né, que é o mais grave, que é quando o vaso ele se rompe e há extravasamento do sangue pro interior da calota craniana, né? Então esse é o mais grave. E também temos o AVC isquêmico, né, que é uma obstrução, e nesse caso nós temos medicações, nós não, né? Tem os hospitais de referência para fazer essa medicação, que são os trombolíticos. Então, nesse caso, a rapidez no atendimento é muito importante, principalmente pela distância que nós temos do nosso hospital, aqui das nossas casas, nossas residências, até os hospitais de referência. Então, é imprescindível que seja reconhecido o mais breve possível o que está acontecendo com a pessoa, e também lembrando que a hora que aconteceu, a hora que você encontrou essa pessoa, eu acordei, ela já estava assim, isso já complica. Que horas vocês foram deitar? Né? Ela foi deitar, ela estava bem, estava normal, a gente acordou, ela estava assim. Não, aconteceu faz uma hora mais ou menos. Ou aconteceu, eu já levei para o hospital, mas demorou tanto tempo daqui até o hospital. Tudo isso o médico vai estar perguntando. E no caso do AVC, você saber, né, o tempo que levou desde o ocorrido até a chegada do hospital é muito importante, tá bom? Então, o AVC é isso que você vai estar conseguindo fazer, né? Ajudar no momento, é saber reconhecer alguns sinais, né? Que é aquele caso do braço, pedir para ele levantar o braço, pedir para ele apertar a tua mão, aperta uma, pega uma mão, aperta, pega na outra, aperta, para tentar verificar como que tá a força dele, né? E outra coisa, e também o tempo, né, do atendimento, a partir de que momento que você percebeu que estava acontecendo aquela situação, e levar até o hospital o mais breve possível, levar todos, caso ele tome medicação, tá levando também para o médico saber o histórico dele, e para fazer o atendimento para essa pessoa. Geralmente esses casos acontecem com pessoas mais idosas, mas não é raro, né, acontecer com pessoas mais novas, acaba acontecendo. Então, mas você pode fazer um pouquinho para poder ajudar essa pessoa, tá bom, pessoal? Então, por hoje é só, eu agradeço muito e até breve.